Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a este culto, cujo motivo é a ordenação do nosso irmão Janay Levi Soares Silva ao ministério pastoral. Então, a Primeira Igreja Batista de Varginha, ela solicitou a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Minas Gerais, subseção Sul de Minas, para que se reunisse em concílio e o examinasse, a fim de prová-lo e testá-lo acerca do seu chamado para o ministério pastoral e também da sua capacitação para exercê-lo. Então, no dia 9 de dezembro, foi feito este concílio, com presença de 13 pastores da nossa associação. Aliás, um desses pastores é o pastor Daniel Ribeiro, de Campinas. Nós nos reunimos aqui no templo por cerca de 4 horas de questionamentos na área da conversão e chamada, teologia bíblica, eclesiologia e ética, história dos batistas, e depois os pastores em concílio reunidos deram o veredicto de que ele estava apto, aprovado. Então, ficou marcada para a data de hoje este culto de ordenação. E é muito importante a Primeira Igreja Batista de Varginha saber que ela é quem está promovendo esta ordenação. Não são os pastores que promovem a ordenação. A igreja que reconhece o chamado, a igreja acompanha o preparo deste candidato e a igreja solicita o concílio e a igreja faz um culto de ordenação. E ela assim o faz para incorporar as necessidades do seu próprio trabalho ou para o reino de Deus em geral. Então, nesta noite, nós estamos aqui reunidos para o culto de ordenação, consagração ao ministério pastoral do nosso irmão Janay Levi Soares Silva. Eu quero, neste momento, fazer a apresentação, né, dos pastores presentes, né, para que vocês possam reconhecê-los, né, e também suas respectivas igrejas, né, bem como queremos conhecer os irmãos das nossas igrejas co-irmãs que estão aqui presentes, né. Então, estou avistando ali o nosso pastor Alexander Prose, pastor da Primeira Igreja Batista da Jubá, e o nosso coordenador da associação, está acompanhado também da sua família. Obrigado. Temos também o pastor João José Filho, Igreja Batista Água Viva, em Nova Friburgo, acompanhado também da sua família. Obrigado, né? Ainda deste lado, nós temos o pastor Douglas, trabalhando lá em Andrelândia, a sua família presente. Muito obrigado também, pastor Douglas. Pastor Isaías e a sua esposa. Eu esqueço o nome da sua cidade, pastor Isaías. Cruzília. Seja bem-vindo. Pastor Alessandro, também atuando juntamente com o pastor Isaac aqui na Terceira Igreja. Obrigado pela sua presença, pastor. E pastor Alisson, PIB de Três Pontas. Seja bem-vindo também, está acompanhado da sua família, né? Aqui nós temos o pastor Caio, da Igreja Batista Emanuel, Varginha. Pastor Isaac, Terceira Igreja Batista de Varginha. Obrigado. Eu estou tentando ver se não estou. Pastor Marcelo.
Pastor Marcelo, estou tentando localizar o pastor Marcelo. Seja bem-vindo, pastor Marcelo. PIB na campanha. Pastor Gerley, da Primeira Igreja Batista de Lambari. Mais alguém que chegou? Que eu não estou conseguindo identificar ele agora. Irmãos, muito obrigado pela presença dos irmãos, né? E pelo apoio que tem dado à nossa igreja neste momento de concílio e agora de ordenação. Deus os abençoe e as suas respectivas igrejas. E eu gostaria, então, de que os irmãos, há alguém aqui da segunda igreja batista presente? Da terceira eu tenho certeza que tem, né, além do seu pastor. Levanta a mão aí para a gente identificar irmão Paulo, irmã Cláudia. Quem mais da terceira igreja? Está lá o Charles e Daiane. Obrigado. Da quarta igreja, alguém? Da Emanuel, além dos irmãos, pastor e família? Mais alguém? Não, né? Temos também a Água Viva, né? De Vinhedo, né? Família do irmão Jason e Renata, obrigado pela presença. Irmã Débora também, né? O irmão Everson, Peterson, representando aqui suas igrejas, né? Tenda dos Milagres, é isso, Débora? Mensagem de paz, irmãos. Obrigado pela presença. Quem mais? Que outra igreja presente temos aqui? Acho que da quarta igreja nós estamos indo ao irmão Fabrício e a família. Obrigado, irmãos. Somos muito gratos pela presença dos irmãos. E se porventura deixei de apresentar alguém, me perdoe, ou então se manifeste neste momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo 3, de 1 ao 7. Mas antes dessa leitura, eu gostaria que os familiares do nosso irmão Janai Levi ficassem de pé para que pudessem ser reconhecidos agora como família, né? Késia, esposa, né? Quéria, né? Cunhada, Valtinho, né? Sogro, pai, né? Yara, né? Tia, mamãe Jerusa, Renata, Paulo André e Ana Júlia, namorada. Aqui nós temos o pastor João José, Alessandra, João Gabriel, Ana Júlia. Obrigado. E lá no fundo, Jeter Lúcio, irmão. Cadê a Laura? Laura também está presente, né? Está aqui. Alice, filha. Então esta é a família, são os familiares do nosso irmão Janai Levi. E esse que nos fala que é o pai, né? Obrigado, podem assentar. E agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo 3, os versos de 1 ao 7. Após essa leitura, nós vamos louvar o nosso Deus. Esse texto nos fala de quão excelente é a obra do ministério pastoral, mas não apenas uma obra digna de ser realizada, mas também com grandes responsabilidades. Ouçamos o que a palavra de Deus nos diz. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito.
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bendita seja a palavra do Senhor, e que Janai Levi, como todos os pastores aqui presentes, possam sempre se espelhar nestas palavras do Senhor, para serem homens segundo o coração de Deus e com todo respeito e dedicação a Ele. Então, que a igreja do Senhor reconheça nestes homens chamados e preparados por Deus, fiéis ministros de Cristo, e que a obra de Deus seja grandemente abençoada. Vamos louvar o nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos louvar juntos ao Senhor, nosso Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra dele vai dizer que nada pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem o nosso passado, nem aquilo que há de vir pode nos separar desse tão grande amor. Eu quero convidar você a se render a esse amor. Nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Pode entregar a Ele tudo que você tem nessa noite. O que eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor,
eu não vou parar, está dentro, vou continuar, mesmo em meio a vida é quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam abater, eu me lembro que eu sou grande. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou em Deus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Você pode declarar assim comigo? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra, deixe-me até que mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Sonda-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Vamos declarar mais uma vez, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Que o Senhor venha usar as nossas vidas de forma que possamos, Pai, cumprir o Teu ID e que vivamos, Pai, o Teu propósito para as nossas vidas nesse tempo, Pai. E que não venhamos nos desviar pelas circunstâncias, por aquilo que nos rodeiam, mas que tenhamos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Pai. E é no nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Você pode se sentar.
Neste momento, irmãos e irmãs, chamando a atenção dos pastores aqui presentes, como presidente do concílio eleito na data do exame do candidato, eu estou reabrindo agora o nosso concílio. E eu quero então convidar o nosso irmão secretário, o pastor Isaac, para que ele possa fazer a leitura da ata do exame e aprovação do candidato ao ministério pastoral, Janaí Levi Soares Silva. Boa noite, queridos. Ata do concílio examinatório do candidato Janaí Levi Soares Silva ao ministério da Palavra de Deus. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 9 horas, no templo da Primeira Igreja Batista em Varginha, situado à rua Praça Dom Pedro II, 68 Centro, Varginha, atendendo ao pedido da referida igreja, reuniu-se o concílio do pastor para o exame do candidato Janaí Levi Soares Silva, com o intuito de consagrá-lo ao ministério pastoral. Após as devidas considerações e explicações, ficou assim constituído: presidente, pastor Paulo Eduardo da Silva; secretário, pastor Isaac da Silva Carvalho; examinador de conversão e chamado, pastor Jefferson Rodrigues Matias; teologia, pastor Alexandre Ed Neivas; eclesiologia, pastor Daniel dos Santos; ética pastoral, pastor Alexander Constantin Prose. Os demais pastores que compuseram o concílio foram pastor Alexander, pastor Alessandro Alexandre, pastor Alexandre Silva, pastor Antônio Carlos dos Santos, Carlos Batista da Silva, Daniel dos Santos Ribeiros, Dirley Arnaldo Custódio da Silva, Isaac da Silva Carvalho, Jefferson Rodrigues Matias, Mateus Alves de Oliveira, Paulo Eduardo da Silva, Walter Gomes Nascimento, todos pastores da Convenção Batista Brasileira. Em seguida, o presidente passou a palavra aos examinadores que procederam aos exames gerais do aspirante, iniciando pela aquisição sobre conversão e chamado, teologia, amartiologia, angelologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, escartologia, eclesiologia, princípios batista, ministério pastoral, aconselhamento pastoral e ética pastoral. O candidato preencheu todas as exigências da Ordem dos Pastores Batista Brasileiro. Os documentos foram conferidos e encontram-se plenamente regulares. Assim, este concílio recomenda por unanimidade de votos e com menção de louvor pelo ótimo desempenho o candidato Janaí Levi Soares Silva, formado no Seminário Teológico Batista Mineiro, Minas Gerais, a consagração ao ministério pastoral, ficando habilitado a exercer a função pastoral em uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Os examinadores passaram a palavra ao presidente, que suspendeu este concílio e convocou o retorno para o dia 10 de janeiro de 2026, às 18h30, no mesmo local, para o culto de consagração do candidato aprovado. Obrigado, pastor Isaac. Os pastores presentes, se tiver alguma observação nesta ata, por favor, nos informe para que possa a devida correção ser realizada. Ok? Então, está aprovada a ata do concílio de exame. E eu quero, então, chamar os pastores aqui presentes, né? Nós queremos dar sequência
ao ato ordenatório, né? Quero convidar todos os pastores da nossa Convenção Batista Brasileira aqui presentes para que possamos dar prosseguimento a este ato de consagração e também o candidato. Dando continuidade, irmãos e irmãs, ao ato ordenatório, o nosso irmão Janai Levi Soares Silva, ele haverá de ser um homem que vai ensinar e viver a palavra de Deus. Ele vai aconselhar com a palavra de Deus, ele vai compartilhar a palavra de Deus para a salvação de pecadores, para que conheçam a Cristo como Salvador e Senhor. Ele vai ajudar pessoas a conhecer Jesus através do discipulado, pela palavra de Deus e, sobretudo, como exemplo da sua própria vida. Então, neste momento, eu quero convidar o pastor Alisson para que entregue a ele uma Bíblia, que será o seu livro da vida, né? Para poder conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, andar com Deus, viver para Ele e servi-lo em obediência a esta palavra, as Sagradas Escrituras. Quero passar a palavra então ao pastor Alisson, e ele vai então fazer a entrega deste exemplar da Bíblia ao nosso futuro pastor Janai Levi. Boa noite a todos, graça e paz seja com cada um, amém? Janai, 2 passos para frente aqui, por favor. Chegou a sua hora de ajoelhar ainda não, calma. Que honra que me deram, hein? De poder entregar sua ferramenta de trabalho. E uma alegria imensa para mim poder participar desse momento. Infelizmente eu estava de férias no dia do conselho dele, eu não pude participar, não pude ser seu examinador, olha só. Mas é uma alegria para mim imensa poder estar aqui, compartilhar de você desse momento único, marcante na sua vida. O culto de ordenação, o ministério pastoral é algo único, fica para sempre gravado na nossa memória, no nosso coração. E a partir de hoje em diante vai começar uma contagem de anos no ministério, que Deus assim permitir Ele para você viver na presença dEle, a serviço do reino dEle. Há uma passagem nesta palavra aqui do Senhor que eu tenho certeza que faz muito sentido para você e para os seus pais. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Janai, a parte inicial desse texto conta um pouco da sua história, né? Alguém que cresceu em um lar cristão, que conheceu as Sagradas Letras desde a sua infância, mas o final deste verso fala de você hoje, o homem de Deus, que hoje está aqui recebendo esta incumbência, essa missão de estar bem preparado para realizar toda boa obra. E o conselho que eu quero dar a você nessa noite tão especial na sua vida: confie na suficiência das Escrituras. Confie
Haverá momentos em que você será tentado a deixar essa palavra de lado e talvez lançar mão de outros recursos, de outros caminhos alternativos. Mas nunca se esqueça, a todo custo, que esta palavra ela é suficiente para guiar a sua vida e para conduzir o rebanho do Senhor. Então, quero, de maneira tão honrosa como recebi essa missão nessa noite, entregar em suas mãos essa belíssima Bíblia, que ela seja a lâmpada para os seus pés, a luz do seu caminho, que você não seja não somente guiado por ela, mas também a luz desta palavra guie o rebanho do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Alisson. Agora eu quero chamar aqui o pastor João José e ele vai fazer a oração de dedicação, consagração do nosso irmão Janai Levi ao ministério pastoral. Nesta oração, ele estará marcando a vida dele com a separação para o ministério pastoral. É uma alegria estar com você aqui, Janai. Como família, nós já estamos indo para a 5ª ou 6ª geração de batistas. E de pastores, você inaugura uma 3ª geração. Nosso pai foi um pastor batista, lutou pela fé da palavra de Deus durante muitos anos. A gente tem lutado, o pastor Paulo tem lutado, nosso irmão, o pastor Josué, também tem lutado pela palavra de Deus, e agora você tem esse privilégio de servir ao Senhor, e a gente reconhece de Deus esse seu chamado e ora a Deus para que lhe abençoe poderosamente. Eu queria convidar os pastores que estão aqui presentes e agradecer a cada um de vocês, que Deus esteja abençoando o ministério de todos vocês, e nós juntos vamos impor as mãos sobre o mais jovem pastor aqui de Minas Gerais, que estará abençoando também todo o Brasil e o mundo. A gente crê isso com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vou convidar vocês. Pedir à igreja que fique em pé nesse momento também tão importante. E se você concordar com a gente nesse envio desse jovem para a obra do Senhor, levante uma das suas mãos. Vamos todos nós, pastores, igrejas, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, proclamando o nome de Jesus, abençoando o reino de Deus e glorificando ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, nessa noite o nosso coração exulta de alegria por mais um vocacionado do Senhor sendo abençoado por tua igreja, pelos teus filhos pastores, por todo o teu povo, mas principalmente por ti, Senhor. Nós estamos aqui confirmando aquilo que já nos teus atos já está confirmado, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o teu Santo Espírito tem vocacionado pessoas como Janai Levi em todo tempo, em todas as épocas, para a pregação da tua palavra e do santo ministério pastoral. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor mesmo que dá pastores à tua igreja, e nós queremos te agradecer, Senhor, por essa igreja que ouve a direção do Espírito Santo do Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por esses pastores que estão aqui unidos no mesmo coração e no mesmo propósito, para juntos, Pai, abençoarmos a vida desse teu filho. Rogamos, Pai, que o seu ministério seja um ministério frutífero, Pai, onde muitas vidas alcançarão a graça do Senhor. Rogamos, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a sua família, sua esposa, sua filha, Pai, que o Senhor os guarde livre das ciladas do maligno. Rogamos também as bênçãos do Senhor sobre a sua mente, o seu coração, os seus anseios, que Ele ame a Tua palavra, que Ele tenha ela como manual de vida para a sua própria vida, e assim possa aconselhar tantos outros que aparecerem no seu caminho e instruí-los na santa palavra do Senhor. Que Ele também tenha os joelhos, Pai, genuflexos diante de Ti, para reconhecer a sua pequenez, Pai,
sabendo que ele nada é sem o Senhor, e que ele dependa do Senhor nos momentos bons, nos momentos difíceis, e em todo o tempo ele reconheça a direção do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já tem moldado, já tem trabalhado na sua vida, já tem trabalhado para que ele possa vencer lutas e obstáculos, e assim há de ser também no ministério. Mas nós agradecemos, Pai, porque não existe coisa melhor a fazer nessa vida do que trabalhar para o Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa vida, sobre a primeira igreja batista aqui de Varginha, para que o teu reino cresça e se expanda, e o teu nome seja abençoado e edificado. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Colegas, vamos tirar uma foto oficial aqui junto com o pastor Janay Levi Soares Silva. Irmãos, então agora Janay Levi é o pastor Janay Levi Soares Silva, né, separado por Deus, reconhecido pela igreja e aprovado pelo presbitério, né, ou seja, o concílio de pastores. Mas nós temos como prática dentro de nossa filosofia denominacional que o candidato ao ministério ele assuma um compromisso perante Deus, perante a igreja e perante a denominação. E nós vamos dar ao Janay Levi, ao pastor Janay Levi, eu agora preciso de me educar ao reconhecer também o seu ministério, o seu pastoreio. E nós queremos dar a ele a oportunidade de ler e de assinar esse compromisso que vocês vão ouvi-lo em bom e alto som. Eu, Janay Levi Soares Silva, diante do Deus Trino, do Concílio de Consagração, diante da Primeira Igreja Batista de Varginha, comprometo-me a crer nas Escrituras como inteiramente inspirada por Deus, ensiná-la na sua totalidade, buscar o padrão de vida exigido por Deus para o ministro do Evangelho, nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, ser um fiel defensor da Igreja do Senhor, alimentar e proteger o rebanho que Deus colocar em minhas mãos, orar pelos necessitados, apacentar o rebanho com alimento extraído da palavra de Deus. Nunca cobrar qualquer quantia por aconselhamento, por orações, por ministração da palavra, por visitas pastorais, entendendo que o ministro é sustentado pela igreja e que ela é responsável para a minha manutenção.
eu me comprometo a deixar o ministério pastoral se um dia deixar de crer na palavra de Deus como inspirada, como regra de fé e prática, infalível e inerrante. Se algum dia me afastar dos ensinamentos bíblicos, se eu deixar de viver o padrão exigido para o ministério e descumprir este compromisso. Varginha, 10 de janeiro de 2026. Então temos aí, né, o comprometimento do pastor Janay Levi em viver e anunciar a palavra de Deus e ser fiel a ela, e ser fiel ao ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor o conduza para ser fiel e para ser bem sucedido como homem de Deus na realização desse trabalho tão nobre e maravilhoso que Deus nos chamou para fazer. Eu vou passar a palavra a ele e ele vai então apresentar o nosso orador, o pregador desta noite. Foi uma escolha dele, né? E então ele haverá de fazer a apresentação desse pregador. E aí no final, quando tudo aqui terminar, nós teremos o nosso momento de confraternização na nossa área social. Todos estão convidados e nós aguardamos a presença de todos que aqui estão ali. Quero convidar aqui então o pastor Alexander Brose, é o pastor da primeira igreja lá em Itajubá, onde o nosso irmão Lucas, né, está lá com ele, estudando e está congregando com o irmão na primeira igreja batista de Itajubá, e também um grande amigo, né, servo de Deus, e eu quero orar pela vida dele. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, fale aos nossos corações. Eu oro pela vida do Teu servo, pastor Alexander, e que o Senhor venha usá-lo como instrumento, boca do Senhor neste lugar, e que sejamos edificados pela Tua palavra. E é no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos, muito boa noite, a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como o Janay falou, eu tenho servido ali na primeira igreja batista em Itajubá já há alguns anos, 15 anos ali, que Deus tem me preservado naquela igreja. Tenho também servido nos últimos anos na nossa associação, e eu trago um abraço do pastor Alexandre, que é o nosso presidente, do pastor João Marcos também. O pastor Alexandre é o presidente da associação e o João Marcos é o presidente da nossa ordem. Eles mandaram um abraço a todos os colegas da igreja e também ao Janay. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da palavra de Deus num dia festivo, num dia de lembranças e responsabilidades também. Quando nós pensamos, e o Alisson falou, né, a nossa contagem a contagem do Janay a partir do dia 10 de janeiro de 2026, é um dia realmente assim de boas lembranças realmente daquilo que foi, mas de oportunidades que Deus nos dará, mas um dia também para que a gente possa ser lembrado da tarefa tão especial que é o ministério pastoral. Eu estou nessa caminhada do ministério pastoral há 18 anos e eu gosto demais do ministério. Na realidade eu amo o ministério e eu sou muito grato a Deus, e eu constantemente agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu, pelo privilégio que Ele me deu de poder estar no ministério pastoral. As pessoas e alguns colegas colocam um peso muito grande no ministério, e eu costumo dizer o seguinte: se você quer moleza, vai morder água, certo, Isaac?
Tudo é difícil, a vida é difícil, a vida é complicada, lidar com pessoas é difícil. Só que nós somos pessoas também, nós somos complicados, nós somos pessoas difíceis também. Nós não somos aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Estamos rodeados de pessoas difíceis. O ministério pastoral, ele tem as suas dificuldades, mas eles têm muito mais alegrias. Então, Janai, saiba disso. Se em algum momento o desânimo lhe bater, lembre do privilégio que Deus te dá de poder receber para estudar a palavra de Deus. Separar um tempo para você estudar, para você se preparar, recebendo honorários ali da igreja, para que você possa pregar. Isso é algo assim maravilhoso. O privilégio que você terá de poder influenciar pessoas, que você já está tendo essa oportunidade, já está pastoreando hoje oficialmente, né? Mas já está exercendo esse cuidado, esta orientação. Um privilégio muito grande poder alguém te procurar para falar assim: querido pastor, eu preciso conversar contigo, preciso falar algo, preciso da ajuda e da sua orientação, e que ela venha realmente da palavra de Deus. Isso é um privilégio que eu estou tendo lá em Itajubá pelo tempo, e que muitos irmãos aqui têm, o pessoal que é mais cabeça branca ou que não tem cabelo também já tem essa experiência, de poder às vezes apresentar uma criança, depois de um tempo poder batizar essa criança. Não cheguei nesse naipe ainda de apresentar, de batizar e de casar, mas alguns que eu batizei já está chegando na época do casamento, já fiz o casamento. Isso é algo maravilhoso, o ministério nos proporciona isso. Mas é um dia também de sermos lembrados de uma tarefa que Deus nos dá, realmente um temor reverente, porque quando nós pensamos em ordenação, não é uma coroação simplesmente, mas é mostrar um encargo que você tem. Quando nós pensamos na ordenação, na consagração, não é simplesmente reconhecer, é um reconhecimento também, mas é mostrar uma responsabilidade suprema que você tem. E algo que é interessante, e muitos colegas aqui passaram, no ano de 2020, nós fomos surpreendidos com uma pandemia, e dali em diante, os pastores tiveram que, além de realizar suas tarefas que estão contidas na Bíblia, a gente começou a virar youtuber também. A gente teve que entender de transmissão de culto, a gente teve que entender de questões online, de como fazer uma reunião de oração em uma plataforma digital. Tivemos que aprender tantas coisas, e nós nos envolvemos em tantas coisas. A questão principal, Janai e os colegas pastores estão aqui, e os irmãos aqui presentes também, é que nós temos algo que é uma incumbência do Senhor para nós, que independente da época que a gente venha a viver ou experimentar, a gente não pode deixar de lado. E quando nós pensamos nessa tarefa, pensando na palavra de Deus, não é simplesmente sugerir algo para a pessoa ou trazer um bom conselho, mas é falar com urgência divina sobre o que Deus espera das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra a Timóteo, tá? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo seria mais ou menos assim: Timóteo, se você se esquecer de tudo, não se esqueça de algo, pregue a palavra. Deus, ele levantou e ele chama homens para servirem a igreja nesse ministério pastoral, e o centro do nosso serviço deve ser guardar o Evangelho, defender o Evangelho por meio da pregação fiel. E por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte: já acharam aí, meus irmãos? Amém ou EBD? Eu dei bastante tempo também, né? Eu falei o texto, ainda falei mais alguma coisa, né? Então tudo certo aí? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas também. Tu, porém, sei equilibrado em tudo
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O que eu quero propor para os irmãos nessa noite é que o pastor, ele é ordenado diante de Deus para pregar a palavra. Não é para ficar contando historinha, não é para ficar falando da sua vida, não é para ficar falando de futebol, não é para ficar falando daquilo que aconteceu ou não aconteceu, ou aquilo que você acha que vai acontecer. O pastor, ele foi chamado para pregar a palavra, e é interessante que ele é ordenado diante de Deus para pregar a palavra com fidelidade, porque haverá tempos de resistência à verdade. Se na época do apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, já tinha resistência à verdade, quanto mais agora. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta aqui, no capítulo 3, ele diz: saiba, porém, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Se lá atrás já estava difícil, e nós vivemos esses últimos dias, que é esse período que compreende desde a ascensão de Cristo aos céus até o retorno dele, se estava difícil lá atrás, estava complicado, quanto mais agora. E o que é necessário para o exercício do ministério pastoral, pensando nessa ideia central, é sobriedade. É necessário que o pastor seja realmente sóbrio, é necessário que o pastor seja perseverante e que ele tenha disposição para sofrer. Se o pastor não tiver sobriedade, se ele não conseguir parar, pensar, avaliar, clamar ao Senhor: Senhor, me dê tranquilidade, me dê paz. Se ele não conseguir ter essa disposição perseverante de caminhar mesmo diante das lutas, se ele não estiver disposto a sofrer, ele não vai conseguir realizar o ministério que Deus espera. E quando nós pensamos nessa passagem aqui, eu queria mostrar para os irmãos de maneira assim bem rápida, em primeiro lugar, a solenidade dessa tarefa. E é muito legal que o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu te exorto diante de Deus, ou conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele utiliza uma linguagem de juramento, como se ele estivesse em um tribunal, uma convocação oficial, não é simplesmente uma sugestão. Paulo não está dando uma sugestão para Timóteo, mas ele está fazendo uma convocação realmente oficial. Uma linguagem como se tivesse ali, como a gente vê em filmes, né, colocando: eu me comprometo, ou eu juro falar a verdade, nada além da verdade, e somente a verdade. Ele utiliza esse recurso para mostrar a solenidade da tarefa. É muito interessante que o apóstolo Paulo, nessa passagem aqui, nesse versículo, ele mostra assim: eu te exorto diante de Deus. É muito legal que essa solenidade da tarefa é feita diante do Senhor, e essa expressão aí, corandeu, está relacionado com isso, o ministério que é feito diante de Deus, e não apenas das pessoas. E isso é muito importante nós lembrarmos, por quê? Porque tem alguém observando tudo o que a gente está fazendo, e como nós estamos fazendo também. Nessa mesma passagem aqui, em que ele está exortando no versículo 1, diante de Deus, ele mostra Cristo como juiz, e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e também mortos. Essa expressão aqui é uma expressão que mostra a autoridade de Cristo. Ou seja, o pastor, ele não deve simplesmente ter uma fidelidade pelos aplausos que as pessoas podem dar, mas sim pelo veredito final que Cristo exercerá sobre a sua vida. E diante disso a gente tem duas realidades. Quais são as duas realidades? Primeiro, a manifestação: Cristo Jesus vai voltar, ou seja, ele voltará, ele vai estabelecer o seu reino, e tem a realidade do quê? Do reino, do governo de Cristo, algo que já está acontecendo nos nossos corações. E quando a gente pensa nisso, o coração do Janai pode ficar assustado. Mas Janai, está até ali, hoje a igreja te reconhece, mas quem te examina por último é Cristo. Os pastores fizeram um exame, a igreja te recomendou, reconheceu o seu ministério e pediu para que a ordem pudesse fazer ali uma avaliação, mas a avaliação final da sua vida, quem fará é Cristo Jesus. Isso é importante, por quê? Porque o nosso ministério, ele não é só feito diante das pessoas, ele é feito diante desse Deus aqui. Tanto que o apóstolo Paulo, eu conjuro-te, eu te exorto diante de Deus. E aí, a gente precisa realinhar algumas coisas. Realinhar o quê? O ministério pastoral não é uma carreira.
é um serviço. Ele é algo que acontece e você está sendo ordenado hoje, entrando num serviço. Esse serviço que é prestado diante do Rei, que é Cristo Jesus, e um Rei, queridos, que voltará para julgar. E essa realidade não é uma realidade para te paralisar, Janai, ou os pastores aqui, mas é algo para nos alinhar. O meu ministério, o seu ministério, o meu ministério da palavra, o seu ministério da palavra deve estar alinhado com o quê? Com o nosso serviço a Cristo, na certeza de que Ele há de julgar vivos e mortos e julgará aquilo que nós estamos fazendo também. Só que além da solenidade da tarefa do ministério, nós temos aqui o centro da tarefa também. E no versículo 2 diz: prega a palavra. Nós sabemos que o pastor tem que aconselhar, e se o aconselhamento dele não for fundamentado na palavra, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Nós sabemos que o pastor ele deve visitar, que o pastor deve cuidar, que o pastor deve estar próximo das pessoas. Mas algo que as pessoas sempre esperarão do ministério pastoral é o quê? É a pregação da palavra. Não terceirize. Tudo bem que você está entrando num ministério onde você vai estar auxiliando, mas o dia que você estiver realmente exercendo um ministério, vamos dizer assim, titular, em tempo integral, em que você é o pastor ali da igreja, não terceirize o púlpito. Isso não quer dizer que Deus não possa levantar outras pessoas, outros homens para pregar. Ele pode e Ele faz isso, mas não terceirize. Tenha isso como a sua responsabilidade, como o seu ministério, como o seu privilégio, do que de realmente pregar a palavra. E o centro da tarefa é esse: pregue a palavra. O apóstolo Paulo, ele não está dando para você uma tarefa assim: administre algo, entretenha as pessoas, inove, faça algo diferente que não tem ainda em Varginha. Não é isso. O que o apóstolo Paulo fala? Prega a palavra. O que é a palavra, meus irmãos? A palavra é a doutrina apostólica, o fundamento ali dos apóstolos. A palavra é o evangelho de Cristo. A palavra é as escrituras explicadas e aplicada. Isso é a palavra. O que você tem que se deter, Janai? Você tem que se deter na pregação da palavra. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que nós somos arautos. Então, não é a opinião do pregador, é a mensagem de Deus. Eu não estou dando a minha opinião. Assim diz o Senhor. E aí o pastor tem que realmente entender que ele é um arauto. E o arauto, ele não cria o decreto. O arauto, ele simplesmente recebe e fala. Nós temos essa tarefa. Qual a tarefa? A tarefa de anunciar o decreto do rei. O arauto, ele não é o autor do decreto, ele simplesmente é o mensageiro. Ele não tem liberdade alguma para alterar. Ele tem que ser fiel no seu anúncio, na sua proclamação. Por que eu estou enfatizando isso? Algo que é extremamente conhecido. Porque existem alguns líderes nos nossos dias que têm tido a brilhante ideia de atualizar a Bíblia. Vamos atualizar a palavra de Deus. Vamos colocar outras lentes para ler a palavra de Deus. Nós não temos liberdade alguma para fazer isso. Nós não temos autorização do Senhor para alterar aquilo que Ele deixou. O pastor Alisson falou para o pastor Janai que a Bíblia ela é suficiente, e ela é realmente suficiente. Ela é suficiente para realizar aquilo que ela mesma se propõe a fazer, e ela se propõe a transformar vidas. E se nós queremos que as pessoas que ouçam o Evangelho tenham suas vidas, tenham os seus corações transformados, não é necessário eu querer inovar nada. Pode ser que você inove na forma de você comunicar, de você entregar, mas o conteúdo não deve ser alterado em hipótese alguma, porque se o conteúdo for alterado, a gente está falando que ele não é suficiente para a época. E como dizia, tem uma frase que é atribuída a Billy Graham, não sei se foi dele, mas é atribuída a ele, que diz que a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser pregada, explicada e também aplicada. Além do versículo 1 mostrar a solenidade da tarefa, do ministério,
versículo 2 mostra o centro do ministério. E ele mostra também como que essa tarefa deve ser realizada, um modo de realização. O modo de realização é interessante porque ele diz assim, ó, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, ou seja, com oportunidade, tá bom? Quando for conveniente, ou sem oportunidade também, quando for inconveniente. Em domingos, e eu coloquei domingo pensando naquela reunião maior que nós temos, né? Quando a igreja estiver ali receptiva, ou em domingos difíceis, domingos duros, vamos dizer assim, com corações fechados. Mas é muito legal que o chamado aqui e o modo de realização continua o mesmo. Insiste. As pessoas não vão querer ouvir, mas é necessário que você insista. De modo que o apóstolo Paulo coloca aqui 3 verbos assim de um ministério fiel. O primeiro verbo é repreende, confronta o erro, confronta o pecado com o quê? Com a verdade. Quando a verdade ela é anunciada, queridos, as coisas vão ficar mais claras. Ah, mas eu não concordo com a palavra de Deus. Aí é muito legal, sabe por quê? Porque a pessoa não está discordando de mim, ou do pastor Janai, ou de qualquer pastor aqui, ou de qualquer irmão da igreja que está utilizando a palavra para ajudar alguém. Está discordando do próprio Deus. Mas repreende, confronte o erro, corrige, é o que ele colocou aqui. Repreenda, exorta, né? Corrige aqui, coloca no lugar certo, restaura, ajuda e também exorta, encoraja, chama para perto, chama a pessoa para frente. Queridos, é muito legal que a pregação bíblica, ela não é simplesmente uma denúncia de um erro. E o arauto, aquele mensageiro, ele não simplesmente denunciava o erro, mas ele consolava. Mas também não era só consolo, era também chamada de atenção, é também, vamos dizer assim, a verdade completa. E quando nós pensamos nesses 3 verbos aqui, na repreensão, na correção e na exortação, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus, ela é capaz de fazer o quê? Ela é capaz de alertar e também curar. Então, se as pessoas precisam receber um recado assim, ó, toma cuidado, é por meio da palavra de Deus. E o que vai curar também é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de podar, mas também ela é capaz de regar. A palavra de Deus, ela traz o confronto, mas ela também traz o que? A esperança. E diante disso, o apóstolo Paulo mostra como que nós devemos fazer, e exorta com toda paciência e ensino. E a gente pode colocar o seguinte: o pastor deve exortar, deve corrigir, deve repreender com toda longanimidade, com toda paciência. Mas ele também tem que repreender, corrigir, exortar com a doutrina. E a ideia é o conteúdo sólido da palavra de Deus. Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo mostra a solenidade da tarefa, que é algo que é feito diante de Deus, não é só algo que é feito para as pessoas, é algo que é feito diante de Deus, é algo que é feito diante de Cristo Jesus, o reto e justo juiz, o rei. Mostra também o centro da tarefa, que é a pregação, mostra um modo de realização, mas mostra também a razão. A razão, queridos, está no versículo 3 e no versículo 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. A razão da realização da tarefa é que haverá resistência. Em primeiro lugar, as pessoas não suportarão essa doutrina. A sã doutrina será vista como um peso. É muito difícil, pastor. Isso é para aquela época lá atrás do apóstolo Paulo. Nós estamos no ano de 2026. Olha quanta coisa aconteceu, quantas mudanças, quantas guerras, quanta tecnologia. Não dá para viver desse jeito. Mas é interessante que, da mesma maneira que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a palavra do nosso Deus também.
Ela não se renova no sentido de trazer um outro significado, mas ela se renova no sentido de trazer realmente a esperança para o meu e para o seu coração. Mas quando ela é anunciada e ela é pregada, as pessoas não suportarão essa doutrina. E a gente precisa só alinhar uma coisa aqui. Quando eu digo sã doutrina, eu não estou dizendo na tradição batista. E eu sou batistão, tá? Sou batista de carteirinha, nasci na igreja batista. Não, nasci no hospital, tá, gente? No hospital João 23, lá em São Paulo. Nasci no hospital. Mas uma família batista. Família batista. Participei da primeira igreja batista lá em Carapicuíba, primeira igreja batista São Bernardo do Campo também, primeira igreja batista em Pouso Alegre, igreja batista BT em Pouso Alegre. Hoje Deus está me dando o privilégio de pastorear a primeira igreja batista em Itajubá. Não estou falando de tradição batista ou tradição denominacional. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, não suportarão a sã doutrina, as pessoas não conseguirão compreender e suportar a verdade de Deus. E a ideia de sã doutrina aqui não é um conjunto de regras da denominação, mas sim a palavra que é inerrante e infalível. Elas não suportarão a sã doutrina. E além de não se suportar a sã doutrina, elas vão se cercar de pessoas. Elas vão se cercar de mestres segundo os seus próprios corações, de acordo com a sua própria cobiça. E o perigo não é simplesmente a existência dos falsos mestres. O perigo é o povo querer mestres que confirmem os seus desejos. E nós vivemos dias assim, em que existem mestres que estão confirmando os desejos dos corações das pessoas, ao invés, na verdade falsos mestres, né? Ao invés de anunciar a verdade de Cristo Jesus. Quer ter sucesso no seu ministério, Janai? Não deixe a palavra de Deus de lado. Prega realmente a palavra. A razão da tarefa é que as pessoas não suportarão, cercar-se-ão de mestres e terão, vamos dizer assim, coceira nos ouvidos. O que é isso? Isso é a ideia. Eu quero uma novidade. Lá na PIB de Varginha não tem nenhuma novidade. Sempre é a pregação da palavra? Sempre será a pregação da palavra. A novidade é um novo texto da palavra. E se necessário for, vamos repetir algum texto que já foi pregado. Não sei se esse texto aqui já foi pregado, acredito que sim. Amanhã, lá na nossa igreja em Itajubá, vai ter um seminarista pregando, à noite. E ele vai pregar Abacuque 3. E ele conversou comigo, pastor, o senhor não tem nenhum comentário de Abacuque? Eu quase brinquei com ele assim, eu tenho uma série completa de Abacuque que eu já preguei aqui na igreja, você não quer? Mas eu forneci o material para ele, que ele queria pregar, sem problema algum. Sem problema algum. Qual que é a novidade? É a pregação da palavra sendo entregue de maneira fiel, sendo entregue de maneira relevante. As pessoas querem entretenimento, mas o que Deus espera do pastor é que ele pregue a palavra. As pessoas, infelizmente, têm feito uma troca fatal, e essa troca, ela desviam os seus ouvidos da verdade e se voltam a fábulas. Como assim se voltam a fábulas? A ideia de fábulas é narrativas religiosas sem autoridade divina, discurso bonito, promessas fáceis, espiritualidade sem cruz, Cristo sem arrependimento. E muitas vezes as igrejas se perdem, por quê? Porque ao invés delas entregarem o pão, elas estão entregando espuma. Só que pão não sustenta. Espuma pode ser até bonito, mas não sustenta. E a igreja não pode trocar o alimento da verdade, o alimento que sustenta, simplesmente por um entretenimento. E o apóstolo Paulo termina aqui mostrando qual que é a postura desse pastor. Qual que é a postura do pastor? Versículo 5 diz: tu porém. A expressão tu porém aparece em várias partes aqui nessa segunda carta. Uma segunda carta que foi escrita nos últimos dias de vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele está sendo entregue por libação, como uma oferta. Ele tinha o seu amigo, o seu discípulo em um momento de desânimo. Eu costumo brincar que não era bom ser amigo do apóstolo Paulo, porque ele tinha dois grandes amigos. Um ele deixou na ilha de Creta, e a gente não sabe se o termo cretino veio de lá ou não, mas a gente sabe que é um local difícil. Eu acredito que o apóstolo Paulo convenceu Tito a pastorear Creta da seguinte maneira: Tito, eu tenho uma tarefa a ser realizada num lugar paradisíaco. Vai lá na ilha de Creta, você vai pastorear a beira-mar. Esse é o sonho de alguns, não sei se é bom ou não, tá? Mas é o sonho de alguns.
Mas ele tinha Timóteo também. Timóteo foi deixado para pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja extremamente complicada. Depois você dá uma lidinha na carta lá, principalmente a partir do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo mostra a prática da doutrina. Aquilo que você fazia, não faça mais. Aquele que roubava, trabalha. Aquele que mentia, fala a verdade. E ali tem as práticas. Então, nessa segunda carta aqui, ele encontra um jovem pastor desanimado. Tanto que no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que é em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Então, Paulo sabe que Timóteo está desanimado, mas ele mostra aqui a postura que Timóteo deveria ter, não só aqui, mas ele mostra esse tu porém, no capítulo 2, versículo 1, ele apresenta assim, tu porém, meu filho. E tem outras expressões aqui também, no 3,14, tu porém, no 3,10, tu porém, e aqui no 4,5, tu porém. Por mais que muitos, ou o mundo possa ir em uma determinada direção, você não. Por mais que muitos líderes podem ter aí uma multidão atrás, um grande rebanho atrás, e aqui não é uma crítica a igrejas grandes, não é isso, que tem igrejas, mega igrejas que são fiéis na pregação do evangelho. Nós temos tantas outras aí, queridos, que é só blá blá blá, é só zigue-zague, é só conversinha para boi dormir. Por mais que possam ter muitos indo numa direção, você não. Ele diz assim: ser sóbrio, tu porém ser equilibrado, cabeça no lugar, coração firme, tenha discernimento. Em alguns momentos a cabeça vai esquentar e a gente vai ficar nervoso e a gente vai ficar bravo. O que o apóstolo Paulo fala? Você precisa ser equilibrado. É algo que ele já havia dito antes, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Tenha um coração firme, tenha discernimento. Ele afirma também que a postura pastoral é suporte às aflições. Ministério fiel tem custo. Muitas vezes nós seremos acusados de retrógrados, de antigos. Essa igreja não dá nada não, porque eles só querem saber da palavra, e que seja um grande elogio isso. A igreja que só quer saber realmente da palavra. O ministério fiel, ele terá custo. De muitas vezes as pessoas falam assim: mas você não era meu amigo e você está falando isso para mim? Porque eu sou seu amigo, eu estou falando isso para você, porque eu sou seu amigo. Ele diz também que além dele ser equilibrado, além dele sofrer, ele diz assim: faz o trabalho de um evangelista. Faz o trabalho de um evangelista. Não perca o eixo do evangelho. E ele termina: cumpre cabalmente o seu trabalho. Termine, complete, não faça pela metade. Algo que acontece e pode acontecer muitas vezes é nós nos esquecemos da nossa tarefa e da nossa missão. A missão pastoral, ela é dirigida pela palavra de Deus. É muito triste quando a gente ouve palestras falando sobre o ministério pastoral como se ele fosse um CEO, como se ele fosse simplesmente um gerente. Em alguns casos até parece, e temos que muitas vezes gerenciar uma equipe ministerial, de ministérios, mas nós não somos CEOs, simplesmente gerentes. Nós temos uma tarefa e uma missão que é realizada diante das pessoas, mas também diante de Deus. Uma tarefa que deve ser feita realmente com o coração naquele que há de julgar vivos e mortos. E quando a tarefa pastoral for feita diante de Cristo Jesus, com o coração em Cristo Jesus, nós seremos bem-sucedidos. Não simplesmente pelo número de aplausos ou de toque no ombro: pô, pastor, que palavra boa, pô, que ministério bem-sucedido. Não,
e sim pela fidelidade ao Senhor. Mas e agora? O que a gente faz? O que o pastor Janai tem que fazer? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, o púlpito, ele deve ser governado, ele deve ser realmente administrado, gerenciado pela palavra de Deus, pela Escritura. E eu gosto muito da ideia da pregação expositiva, por quê? Porque a pregação expositiva, ela é a explicação aplicada. Então a nossa tarefa como pastor, e pastores e pregadores é explicar e aplicar. Então, Janai, tem um púlpito governado pela Escritura. Não negocie a sã doutrina, coragem pastoral e fidelidade com mansidão. Não negocie. Muitas vezes nós seremos taxados ou lembrados, ou receberemos sugestões para negociar. Alivie um pouco, isso aí está muito pesado. Não negocie. Tenha coragem realmente para mostrar a verdade, mas tenha sempre mansidão e seja sempre fiel. Deixe que a palavra de Deus faça o trabalho que ela é capaz de fazer. Eu tive um professor no seminário, e esse professor, ele pastoreia até hoje, ele diz assim que a nossa tarefa como pregadores, como pastores, é abrir a jaula e deixar o leão sair. Deixa que o leão faça o trabalho dele, o nosso papel é abrir, e a ideia de abrir aqui é de pregar e de explicar. A palavra de Deus vai fazer, não negocie, não pense assim, eu vou minimizar um pouco aqui, eu vou, sei lá, diminuir um peso, não, seja fiel, corrija também, com paciência. Vamos lembrar que a igreja, ela é um hospital, e é necessário que a gente tenha paciência com os fracos. O apóstolo Paulo disse isso: eu fiz-me forte para com os fortes, fraco com os fracos. Precisamos ter essa paciência. Em alguns momentos a vontade é de mostrar para a pessoa que a porta da rua é serventia da casa, né? Mas a gente precisa ter paciência. A gente precisa lembrar que a pessoa está ali, ela está doente, e se ela está agindo dessa forma, se ela está se rebelando, se ela está gritando, se ela está esperneando, é porque ela está doente, e ela está no local certo, que é a igreja, para que ela possa ser cuidada. Não tente facilitar as coisas da sua vida, minimizando a pregação da verdade. Aceite sofrimentos, o ministério é o caminho da cruz, e a igreja precisa apoiar o seu pastor. A igreja precisa amar a verdade mais do que o conforto, e muitas vezes ela fica ali num conforto, e ela está ali, tá legal. Haverá momentos em que a igreja será ingrata, críticas injustas, decisões pesadas contra o pastor, mas é necessário que a igreja apoie o seu pastor, que prega fielmente a palavra. Ore por ele, proteja o púlpito. Como assim proteger o púlpito? Não permita que o pastor fique contando causos aqui, historinhas. Que a igreja ame cada vez mais essa doutrina. Não premie. Infelizmente tem muitos pastores aí, ou líderes, pregadores, que são premiados porque eles massageiam o ego das pessoas. Você pode, você consegue, você é o cara. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou o cara. Quem é Cristo Jesus. Ele conseguiu por mim, eu não consigo nada. E se eu consigo alguma coisa é por causa de Cristo Jesus, e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. E que Janai e os pastores presentes aqui também, e a igreja aqui presente, sempre tome decisões realmente que sejam fiéis à palavra de Deus, amando o ministério pastoral, amando a verdade, aceitando o sofrimento, corrigindo com paciência, não negociando a sua doutrina, e que o púlpito realmente seja governado. Mas eu queria trazer aqui um desafio final ao Janai, ao pastor Janai, para que você tenha um ministério fiel. Pensando nesse centro da tarefa que é pregar a palavra, o seu sermão, ele terá o que, Janai? O seu sermão, ele terá simplesmente ali texto ou tema? Será realmente a palavra ou será simplesmente uma ideia que será pregada? Será doutrina ou apenas motivação? Será Cristo ou apenas conselhos? Eu espero que o seu sermão tenha texto, doutrina e Cristo. Não simplesmente uma ideia
não simplesmente trazer uma motivação, não simplesmente conselhos. Porque vai acontecer dias que o rebanho pode pedir água com açúcar, mas o pastor foi chamado para trazer realmente o alimento sólido. Deixa eu voltar um aqui. Não está voltando, não tem problema. Porque virá tempos, aí voltou agora. Virá tempos em que o rebanho pedirá água com açúcar. Mas o pastor foi chamado para realmente dar o pão. E pensando no pão, é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Virá tempos, e nós já estamos nesses dias, em que a verdade será chamada de dureza, em que a correção será chamada de falta de amor, em que a santidade será chamada de legalismo. Mas é nessa hora que o pastor, ele precisa lembrar, diante de Deus, nós fazemos essa e cumprimos essa tarefa. Janai, o encargo pastoral é um encargo pesado, mas ele é um encargo glorioso. E pastor Janai, prega a palavra, insiste, corrija, exorta com paciência e doutrina, não se curve a conversinhas, a fábulas, seja sóbrio, suporte as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério. Por quê? Porque você ministra diante de Deus, sobre os olhos de Cristo, esperando realmente o reino. E o mundo pode querer fábulas, mas Deus te chamou para a palavra. Pode ser que a igreja peça muitas coisas para você, mas se ela não pedir para você pregar a palavra, saiba que Deus te ordena a fazer isso. Se a igreja colocar assim, o nosso pastor precisa fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e se sobrar tempo, pregar a palavra, mostre para a igreja que ela precisa da palavra. As outras tarefas a gente vai fazer, e a gente inventa tanta coisa, e a gente faz tanta coisa, mas nós não podemos deixar de lado a responsabilidade crucial, que é a pregação da palavra, porque é por meio dela que a igreja será alimentada, é por meio dela que a igreja será realmente edificada, é por meio da pregação da palavra que as vidas serão transformadas. Por mais que o mundo espere inovações, o que nós temos para entregar é a palavra do nosso Deus, que se renova a cada manhã, que se renova a cada momento e que é capaz de transformar o mais duro coração. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto festivo e alegre. Obrigado por esse momento tão especial de reconhecimento, Pai, mas também de lembrança de um encargo e uma responsabilidade que o pastor Janai terá com a pregação da palavra. Independente, ó Pai, do que aconteça e de tantas atividades que ele venha a realizar, que ele não se esqueça deste privilégio que o Senhor dá a ele de pregar a palavra de Deus e que seja de maneira fiel. Que através, Santo Deus, da tua palavra pregada, vidas sejam transformadas, corações possam encontrar o arrependimento, que corações possam encontrar o consolo, ó Pai. Que através da tua palavra pregada, a tua igreja venha realmente ser edificada e que seja tudo para a tua própria honra e para a tua própria glória, ó Pai. Abençoe o ministério desta igreja, Pai, o ministério que o pastor Janai irá desenvolver, e que seja um ministério realmente com sucesso, próspero, mas diante dos teus olhos, ó Pai, de acordo com o teu querer, para que o teu nome e somente o teu nome seja glorificado. O Senhor abençoe cada vez mais, Deus, a vida do pastor Janai, da sua família, da sua esposa, ó Pai, da sua filha. Que o Senhor cuide desses corações, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja, ó Pai. E que especial é, quão especial é para esta igreja, ó Pai, participar deste momento, reconhecer um ministério, ó Pai, um chamado que o Senhor deu ao Janai, ao pastor Janai, ó Pai, que através deste reconhecimento esta igreja e esta cidade seja realmente abençoada, tudo para a tua própria honra e para a tua própria glória, ó Pai. Que todos os colegas pastores aqui, que esta igreja, também as igrejas aqui representadas, sejam igrejas que amem a verdade, ó Pai, e se fundamentem cada vez mais sobre a tua palavra. Tudo para que o seu nome realmente seja glorificado e exaltado. E é no nome de Cristo Jesus que eu oro neste momento. Amém. Louvamos a Deus pela sua palavra. Louvamos a Deus pela vida do pastor Alex, que ele usou
para nos entregar. E que nós possamos, como bons filhos de Deus, ouvi-lo e amá-lo em obediência. Amém? Eu quero convidar os pastores novamente para vir aqui à frente para que cantemos, né, o hino 579. Este hino, Olhando para Cristo, ele é o hino oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E nós queremos então cantar esse hino para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao mesmo tempo expressar a nossa fé. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos olhando para Cristo, eu sigo, pois a visto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Vejo ao longe campos vastos, prontos
neste momento, nós queremos chamar aqui, né, a irmã Kézia e a Liz, para que a gente pudéssemos orar pela família do pastor Janai Levi. O ato ordenatório, né, aconteceu para o pastor, mas ele não está só nesta missão, né? Deus lhe deu uma companheira para que fosse idônea ao seu lado. E nós então queremos orar, né, pedindo a Deus que abençoe esta família, que ela seja guardada pelo Senhor e seja fiel ao Senhor, né? E juntos poderem ao lado do Janai Levi desenvolver esse ministério, né? Então vamos orar? Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela família do pastor Janai Levi, ele, Kézia e Liz, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor lhes dê a direção para poder servir ao Senhor neste ministério. Que Janai Levi possa ser o homem de Deus que o Senhor preparou para a obra que o Senhor quer que ele realize, onde quer que esteja, onde quer que o Senhor o conduza, e que a irmã Kézia possa estar ao seu lado como companheiro idôneo, apoiando e ajudando a ser um bom pastor. Abençoa também a Liz, que ela cresça nos caminhos do Senhor e seja também uma bênção no ministério do seu Pai. E a vida dela, com o dom que o Senhor tem separado também para a vida dela. Que esta família sirva ao Senhor com os dons que o Senhor lhes tem concedido. E que a tua igreja seja abençoada, que o teu reino seja expandido e que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu quero então passar a palavra ao pastor Janai Levi, para que ele possa fazer o encerramento, né, desta ordenação, né? E com isto também eu declaro encerrado, né, o concílio de exame e ordenação ao ministério pastoral do candidato Janai Levi. Quero agradecer toda a igreja aqui presente, os amigos, irmãos amados, as igrejas representadas, né, os pastores aqui também presentes, amigos já, né, de caminhada. Tenho aprendido muito com os irmãos e sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Meu coração, da minha família, se alegra em vê-los aqui, né, a família também, né, que veio de longe. Não posso deixar de destacar a presença de vocês. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando, agradecendo e louvando a Deus pela obra dele realizada em minha vida, na vida de cada um de nós, e que nós perseveremos, né, nessa nossa caminhada rumo à eternidade. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Agradecemos o Senhor pela tua bondade, as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra revelada a nós e que nós sejamos perseverantes nela até o dia da volta de Cristo, Pai. Nós te pedimos que continue conosco, assim como o seu Filho nos prometeu, o teu Espírito Santo estaria conosco todos os dias, para que possamos vencer, Pai, essas batalhas que temos diante de cada um de nós, sabendo que o Senhor é quem está à nossa frente, conduzindo as nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus grande, maravilhoso, e tudo que o Senhor faz é bom, e nós confiamos que a obra que o Senhor um dia completou em nossas vidas, o Senhor há de cumpri-la até o dia de Cristo, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado em toda a face da terra. Amém.